obrigado pela oportunidade de participar do Brasil. Parabenizar o crescimento do site de 50 anos de jornalismo. Parabéns aí, Carina Perfil, me atualizando. Eu fiquei lá, uns 13 anos, né? Foi lá pela pré-inicial. Coincidentemente, estava aqui hoje um parente de um amigo do meu pai, que foi o primeiro anunciante do jornal do GGN, lá em Portugal. Estava desligado aqui. Registrar também, Luiz Nassif, plateia toda, os membros da mesa, a presença do nosso diretor de distribuição aqui do Estado de São Paulo, Tarcísio Ibner, está aqui conosco também. Obrigado, Tarcísio, pela presença. A diretoria de distribuição de São Paulo que coordena todas as agências aqui do Estado de São Paulo. Nós temos uma diretoria de distribuição em Brasília e uma específica aqui em São Paulo também, na qual o Tarcísio é o diretor. Bem, eu sou o diretor de micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, estou lá há 90 dias, 3 meses. Antes disso estava como diretor na BB-TVM, que é a área de gestão de recursos de terceiros do Banco do Brasil, a maior gestora de fundo de investimento da América Latina. E antes disso já estava em outras diretorias do banco. Ontem completei 33 anos de Banco do Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês aí, uma data até quase festiva, né? Vou procurar compartilhar com vocês um pouco o que é o Banco do Brasil em termos da micro e pequena empresa, e além de compartilhar algumas informações, falar sobre algumas linhas, talvez entrar em alguns detalhes de algumas linhas, principalmente acho que nos colocar à disposição depois, tanto eu quanto o próprio Tarcísio que está prestigiando o nosso evento, para conversar com vocês, para responder perguntas, para ouvir sugestões. Esse é o objetivo principal, tá? Mas vou passar antes disso algumas informações sobre a atuação do Banco do Brasil e alguns números relacionados a micro e pequenas empresas. O banco, historicamente, trabalha no segmento de micro e pequenas empresas. O Banco do Brasil hoje tem como uma missão, nós somos um banco comercial com espírito público, isso vem desde as nossas raízes. Se nós pegarmos as agências, as primeiras agências inauguradas imediatamente após a agência do Rio de Janeiro, nós inauguramos o Banco do Brasil. Teve uma agência em Manaus, teve uma agência em Belém, teve depois uma série de agências que foram abertas em capitais, depois voltou de novo para o interior, Santos, aquela região de Minas Gerais, lá do Triângulo, que foi Uberaba, Uberlândia. Então, entre as 10, 15 primeiras, tem aí 50% de agências que foram abertas no interior do Brasil, que mostra que desde as nossas raízes, o nosso espírito de desenvolvimento. Em 2004, o banco criou, dada a importância do segmento para o país, o banco criou uma diretoria de micro e pequenas empresas. Então, hoje nós temos na nossa área lá uma diretoria dentro do banco que cuida desse segmento. Qual é o segmento de clientes que é alvo dos nossos estudos, das nossas estratégias, do desenvolvimento de produtos? É o cliente que fatura até 25 milhões. E eu vou apresentar para vocês um pouco desse número, mas já adiantar para vocês que dentro do escopo de 2,3 milhões de clientes que nós temos no MPR, 95% são micro e pequenas empresas que têm faturamento bruto anual de até 3 milhões e 600. Ok? Vou falar um pouco para vocês, acho que dispenso essa primeira parte. Certamente o ministro conversou hoje de manhã sobre a importância desse segmento para o país. O ministro tem feito um trabalho bastante bacana. Acho que estava vendo até há pouco uma notícia aí sobre a votação lá das novas regras do Simples, um programa que ele vem coordenando, bastante importante para o desenvolvimento cada vez maior desse segmento, que já tem uma participação de 27% do PIB, 99% das empresas privadas são micro e pequenas empresas. Em termos de emprego também, 40% da massa de salário. A gente pode falar de 52% dos empregos formais praticamente são gerados por essas micro e pequenas empresas. Nós temos mais de 16 milhões de carteiras assinadas nesse segmento. Esse é um dado ainda de 2012, que tem depois da apresentação com vocês. E esse segmento também, ele possui uma importância bastante grande na exportação. Se não na participação do volume de exportação, mas na quantidade de empresas, ele tem uma representatividade muito grande. E ele mostra que não só as grandes podem exportar, as pequenas podem exportar também. Ele tem um trabalho feito por vários órgãos, posso citar aqui o próprio Ministério, a Apex, o Banco do Brasil, outras instituições também têm incentivado muito esse perfil exportador das micro e pequenas empresas.
Seguindo um pouco dos números do banco, como eu citei, 2,3 milhões de clientes que têm faturamento bruto anual até 25, 95% disso são as micro e pequenas empresas, de fato, que têm um faturamento bruto anual de até 3,600. E aí um pouco de números do nosso crédito. Nós encerramos o primeiro semestre de 2015 com quase 98 bilhões, 97,8 bilhões de crédito concedido a esse segmento, de saldo de crédito concedido a esse segmento. Como que estava distribuído esse crédito? Em todos os segmentos representativos, indústria com 27%, comércio, a maior fatia, praticamente 42%, e serviços também com 31%. Se olharmos o crédito por finalidade, nós verificamos que tem praticamente 2/3 aqui em operações de capital de giro e o outro 1/3 de operações de financiamento de investimentos. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de financiamento de investimentos. E a participação do comércio exterior, como citei anteriormente, aqui de 1,9% da nossa carteira. Então, nossa carteira, junto a esses 2,3 milhões de clientes, ela encerrou o primeiro semestre com um saldo total aplicado de 97 bilhões. Esse é saldo da carteira. Nos últimos 12 meses, nós desembolsamos para esse segmento algo em torno de 106 bilhões de reais. É uma carteira que tem uma rotatividade bastante grande. Então, nos últimos 12 meses, de julho de 2014 a junho de 2015, foram cerca de 106, 107 bilhões de reais desembolsados para esse segmento. Um pouco do... Aqui não é jamais que nem ensinar, eu acho que até esqueci de ressaltar, mas acredito que o Enio deve ter ressaltado bastante, depois eu volto. Tem até um movimento Compre do Pequeno Negócio, né, Luiz Nassif, que está sendo liderado pelo SEBRAE. Nós apoiamos esse movimento do SEBRAE e eu acho que o SEBRAE faz um trabalho muito bom. Até vou encerrar um pouco depois da minha fala, contando uma experiência bastante positiva em uma localidade do interior do Rio Grande do Sul que nós tivemos com o SEBRAE e com outras entidades. Mas aqui um pouco do crédito. Acho que o crédito tem algumas questões que têm que ser muito observadas e que o SEBRAE trabalha muito bem essa questão da capacitação, da gestão. Mas olhando para o lado das instituições financeiras, acho que um primeiro ponto para facilitar o acesso ao crédito é a importância do cadastro. Do cadastro da empresa, o cadastro da empresa estar completo, com todos os seus registros, e não só da empresa, como também dos dirigentes da empresa. Ter um cadastro completo onde estão relacionados de fato todas as informações, todos os bens da empresa, os bens dos sócios, esse cadastro ser feito o quanto antes. Por exemplo, quando o empresário vai iniciar suas atividades, constituir o CNPJ, faça o cadastro do banco. Nem que no início vocês não tenham a intenção de operar intensivamente com alguma instituição financeira, mas o histórico do cadastro ele é muito importante. Manter esse cadastro é muito importante também. Manter a organização, toda aquela documentação que é necessária também é um fator bastante importante. A gestão do fluxo de caixa, aqueles cuidados para que eventualmente pequenas questões relacionadas ao fluxo de caixa não façam com que tenha algum registro em Serasa ou algo do gênero. Isso é bastante importante para as instituições financeiras como um todo. Acho que esse é um ponto fundamental aí na relação das instituições financeiras, aí, que inclui o Banco do Brasil, com o segmento. Avançando um pouco, entrar um pouco na que a gente chama aqui de facilidade que nós desenvolvemos nos últimos anos para tornar mais ágil e menos desburocratizado o acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas. Nós temos, como citei anteriormente, o nosso crédito classificado em operações de capital de giro, as antecipações de recebíveis e os financiamentos de investimento e aí também o comércio exterior, que é bastante específico. Mas nós hoje trabalhamos, feito o cadastro da empresa, nós estabelecemos um limite de crédito. Ao estabelecer o limite de crédito, nós temos essas linhas que estão colocadas na tela, que funcionam como um crédito pré-aprovado. É um crédito que a empresa contrata e ela vai poder tomar esse crédito de acordo com a sua necessidade, estabelecendo, claro, cada linha tem lá prazo máximo. Normalmente as operações de giro, de capital de giro, elas são em torno de 24 meses, mas em algumas situações, em função
do perfil da empresa, do tempo de relacionamento dela com o banco, esse prazo de 24 meses ele pode ser maior, ele pode ser de 36, 48, em alguns casos bastante pontuais, mais longo ainda, chegando a 60 meses. Então é contratado esse teto, a empresa utiliza do teto o valor necessário, ela pode repor de acordo com as prestações que ela estabeleceu, ou a qualquer momento ela pode fazer a reposição integral. Então, no momento que o fluxo de caixa permitir, ela pode fazer a reposição integral do valor que ela tinha tomado, cessa a cobrança de juros, paga os juros só até aquele momento que ela fez a reposição e já fica habilitada a tomar novamente a qualquer momento, dentro do teto. Isso funciona para as principais linhas de capital de giro que nós temos, para as antecipações de recebício, isso é uma prática já de mercado, e um destaque que nós temos no Banco do Brasil, que nós também temos essa mesma prerrogativa, para operações de investimento. Nós temos uma linha de crédito de investimento, que é o crédito, o BB Crédito Empresa, e também somos os maiores repassadores do cartão BNDES. O cartão BNDES deve fazer um destaque na frente. Também funciona dessa mesma forma. Você pode utilizar parte do teto e fazer a reposição de acordo com o cronograma estabelecido ou antecipar, se for o caso. Outro ponto que nós trabalhamos em conjunto com várias outras entidades são os fundos garantidores. Um pouco do que o Fernando Ribeiro citava aqui, do conceder crédito, sempre tem aquela questão da garantia. E nós, por natureza, nós somos empreendedores. O empreendedor, ele não é acumulador, talvez, de patrimônio, ele gosta de empreender e estar sempre investindo. Então, as micro e pequenas empresas, elas tinham um pouco de dificuldade de acesso no passado, e foram constituídos fundos garantidores. Eu lembro de lá atrás a gente utilizou, um dos primeiros que tinha era o Fundo Projeto, e os fundos do próprio BNDES. Dois hoje principais que são utilizados pelo mercado, muito pelo Banco do Brasil, são o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, é um fundo que tem a participação do Banco do Brasil, da União na sua constituição, da Caixa Econômica Federal, da AGENRIO, que é a Agência de Fomento do Rio de Janeiro, e do Desenvolve São Paulo também, presidido aí pelo Milton Luiz dos Santos, que é também o presidente da BDE, que nós participamos juntos lá, né, Fernando, da BDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento. O FGO, ele pode complementar ou facilitar a oferta de garantias em até 80% do valor da operação. Desde o princípio do FGO em 2009, nós, Banco do Brasil, já contratamos mais de 1.600.000 operações. O valor total contratado foi da ordem de 73 bilhões e o valor garantido em torno de 60 bilhões de reais nessa relação aí dos 80%. Atualmente, vou falar um pouco do nosso estoque da carteira garantido pelos que está vinculado com os garantidores em torno de 25%. Igualmente, no FAMP, o FAMP é um fundo de aval às micro e pequenas empresas. Esse fundo ele é do SEBRAE, as instituições que operacionalizam o fundo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, outras instituições também participam. O Banco do Brasil é o principal operador do FAMP. Nós provavelmente devemos deter aí, sem medo de errar, algo em torno de 95%. Nós já desembolsamos valores nominais do FAMP desde o seu princípio. O FAMP completou 20 anos no mês de julho e ele é utilizado apenas para as empresas que têm faturamento de até 3.600 em operações de investimento. Nós desembolsamos valores nominais mais de 11 bilhões. Nós contratamos mais de 250 mil operações só de investimento com esse grupo de clientes com a garantia do FAMP. São facilitadores de acesso das MPS ao crédito. Quando você não tem a garantia, você paga uma taxa de concessão de aval, e aí tem um ponto muito importante: não é seguro de crédito. Se a empresa, porventura, não conseguir pagar a sua operação, essa operação ela vai ser cobrada pelo banco, normalmente dentro da sua esteira de cobrança. Em algum momento ela vai poder ser honrada pelo fundo garantidor, e a partir daquele momento quem passa a cobrar a operação é o fundo garantidor. Então a dívida não se extingue, ele apenas é um viabilizador de acesso ao crédito para suprir a necessidade de garantia. Outros pontos facilitadores que nós viemos implementando e aprimorando para as micro e pequenas empresas. O primeiro ponto: em 2012 nós passamos a
inaugurar agências especializadas no atendimento às micro e pequenas empresas, agências especializadas na consultoria às micro e pequenas empresas, na realização de negócios com micro e pequenas empresas. Então são agências que são dotadas de colegas capacitados nesse segmento que, além de aguardar, quando necessário, o atendimento na própria agência, eles também estão muito visitando as empresas, procurando auxiliar, oferecendo as soluções que o Banco do Brasil tem para essas empresas. E esses ambientes também podem ser utilizados, inclusive, pelas empresas para realizar reuniões com seus fornecedores ou com seus clientes, tem disponibilizando salas de reuniões, alguns ambientes diferenciados. O gerenciador financeiro é também um grande facilitador para as MPS, é onde se realizam as transações financeiras, ele pode liberar crédito, aqueles tetos contratados que eu citei anteriormente pelo gerenciador financeiro, ele controla todo o seu fluxo de caixa no gerenciador financeiro, faz os pagamentos, faz as suas consultas. Então, inclusive, nós, agora no segundo semestre, está sendo uma nova atualização em que, na construção dessa atualização do gerenciador financeiro, o que nós realizamos? Nós ouvimos os clientes. Sim, o que você mudaria? O que está faltando? O que nós precisamos aprimorar? O que está muito complexo e precisaria ser simplificado? E a partir da experiência dos clientes, nós ajustamos essa versão que está sendo lançada agora. A exemplo também do gerenciador financeiro, do próprio mobile hoje, no celular, a empresa também acessa o gerenciador financeiro e várias transações que estão lá, ela consegue fazer pelo celular também, a exemplo de consultas, liberação de crédito, ver como é que estão os seus tetos, fazer as amortizações antecipadas, liquidações e por aí vai. Não só nas agências especializadas que eu citei, que é um projeto que nós iniciamos em 2012, devemos encerrar agora o período meados de 2016 com mais de 50 agências já em todo o país. Nós temos dedicados às micro e pequenas empresas mão de obra especializada em praticamente todas as agências do banco, são mais de 5.000 agências. Gerentes de relacionamentos são cerca de 8.000 gerentes de relacionamento. Na quantidade total de funcionários, um número muito maior. Mas gerentes especializados, capacitados para atender a micro e pequena empresa são cerca de 8.000 colegas. Um pouco que o próprio Fernando estava citando, acho que alguns destaques, alguns momentos, a gente vive alguns ciclos. Então, se até muito recente, né, Luiz, há 2 anos atrás, você dizia assim, se alguém quisesse fazer uma reforma numa micro e pequena empresa, ele ia ter dificuldade, talvez, de encontrar mão de obra especializada, ou talvez teria que esperar. Igualmente, se ele fosse querer fazer aquisição de algum bem, alguma máquina, também o preço estava bastante alto. As linhas de financiamento, naqueles momentos elas estavam disponíveis, elas hoje continuam disponíveis. Nas mesmas condições, eu vou citar um pouco, escrever algumas para vocês. Hoje, talvez, mesmo um pouco do que o Fernando colocou, mesmo num ciclo um pouco mais de baixo, mas pode ser o melhor momento de realizar o investimento que foi lá atrás. Porque o preço dos insumos pode estar mais acessível, a mão de obra especializada pode estar disponível, a máquina, o equipamento que vai ser adquirido ele pode estar com preço melhor, ou o veículo também, vamos pegar o caso de veículos, várias promoções de andamento, então se um veículo custava 50, hoje talvez se compra por 40. E a condição de financiamento desses bens para a microempresa, para a micro e pequena empresa, elas estão mantidas no Banco do Brasil. E aí pegar 2 pontos que o Fernando citou, a questão da eficiência energética. Todos nós vimos nos últimos meses uma elevação do custo da energia. E aí a gente às vezes pensa assim, pô, a eficiência energética, como foi mostrado, é eólica, massa, não sei o quê. Mas tem outras situações que pode ter uma pequena empresa que tem lá um conjunto de refrigeradores ou de freezers que estão defasados e que podem ser substituídos por alguns mais modernos que vão consumir menos energia. Igualmente, fábricas em que a sua fiação, os seus motores e os seus, enfim, outros equipamentos também podem ser substituídos, até chegar à instalação, quando for viável e viável, economicamente fizer sentido, a instalação de utilização de energia solar, energia fotovoltaica ou outros tipos de energia também, de acordo com a disponibilidade da matéria geradora, enfim. Então isso está disponível. Igualmente, nós observamos nos últimos anos um crescimento muito grande do turismo, de novos turistas no Brasil.
Teremos um grande evento no ano de 2016 que vai trazer novos turistas e vai continuar trazendo turistas no ano seguinte. Quem mesmo gostou, a gente vai para vários locais, gosta, depois quer voltar lá ou comenta com os amigos, diz, pô, fui lá no Jalapão, no Tocantins, gostei pra caramba, fui lá na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, gostei, e aí por aí vai, as águas termais aqui de São Paulo, vários locais maravilhosos. Então isso vai, e nós temos linhas de crédito para o segmento de turismo, que é hotel, pousada, restaurante, que são, já vou descrever um pouco dessa linha, é uma linha de crédito que chama Projeto Turismo Investimento. É uma linha que o prazo total da linha pode chegar a 10 anos, 120 meses, ele pode ter uma carência de até 30 meses. Em termos de prazo e carência, já fazer um destaque aqui, isso são os prazos máximos da linha, não quer dizer que todos os financiamentos vão acessar esse prazo. O financiamento, o projeto, ele tem um estudo de viabilidade, ele tem uma geração de fluxo de caixa, e a partir dessa geração de fluxo de caixa vai ser estabelecido o prazo de carência e o prazo necessário de pagamento. Por que isso? Se você gerar caixa suficiente para começar a pagar, por exemplo, no 10º mês, provavelmente sua carência máxima vai ser de 12 meses. E aí você vai ver o prazo máximo. Por que isso? Porque é importante que essa operação seja realizada, que o investimento ocorra e que o recurso volte para o funding, para que a gente possa fazer a operação com outras empresas também, apoiar outras empresas. Então, mas ele tem esse prazo bastante elástico. Este ano também, a questão de pagamento do 13º salário dos funcionários das empresas. Nós normalmente iniciávamos esses financiamentos em setembro, iniciamos no finalzinho de julho, dia 31 de julho lançamos a linha. Aí pode-se dizer, pô, mas é um pouco cedo, eu vou pagar o 13º só lá em novembro, dezembro, mas já, de acordo com a programação da empresa, seu fluxo de caixa ou a compra de matéria-prima para transformação em venda, que depois vai gerar o fluxo de caixa, ela já pode ser feita agora. Então é para otimizar justamente o fluxo de caixa, ter mais tempo de planejamento pelas empresas no melhor momento de tomar essa operação. Temos um site, eu vou falar um pouco de dois sites para vocês. Um bastante recente, bastante novo que nós temos, que a gente chama de bb.com.br/empreendedor. Deixa eu só explicar aqui como é que está o tempo, se eu tiver atrasado, você me avisa. Mas nós temos esse site do empreendedor, onde a gente tem muitas informações, dicas, compartilhamos cases de sucesso, como acessar linhas, e ele está hoje dividido da seguinte forma: para o segmento de franquia, temos convênio com mais de 100 franqueadores, acho que são 154 franqueadores que nós já temos convênios, estamos estabelecendo novos convênios. Então tem aqui a relação dos franqueadores, tem as linhas de crédito, tem dicas e tudo mais. Igualmente, para o segmento de turismo, para as empresas que atuam no segmento de turismo, tem uma série de informações aqui, link para outros sites importantes também. Fizemos um trabalho bacana também com o empreendedor individual, onde tem as dicas, as linhas, os cases de sucesso, tem vídeos. E, além disso, nós temos uma atuação muito forte em arranjos produtivos locais, diversos, são alguns bilhões investidos em arranjos produtivos locais, muitos, quase 30 mil empresas apoiadas em arranjos produtivos locais. E vamos colocar no ar em breve, nessa mesma aba aqui, o site do Universitário Empreendedor. Desde o momento que ele é ainda uma pessoa física, até se tornar um universitário empreendedor, pessoa jurídica. Com esse conjunto de informações de quais são as linhas que ele pode acessar, com dicas, e aí tem um material muito bacana, que vão ser colocados vídeos de 4 casos de jovens, quando ainda estavam na universidade, eles começaram a desenvolver os seus negócios e outros já se tornaram empresas e tudo mais. Então esses jovens, eles estão compartilhando as suas experiências individualmente, e depois também tem, quem esteve, vocês estiveram aqui pela manhã, tem um debate, um bate-papo com o Enio do Sebrae. O Enio esteve aqui com vocês hoje, muito bem conduzido pelo Enio, com esses 4 jovens, que é estimulante, é muito bom, eu já vi, revi, e realmente é bastante estimulante, acho que estimula muito o empreendedorismo dos universitários. Seguindo, outros diferenciais que a gente tem utilizado também nas operações com as micro e pequenas empresas, nós chamamos de bônus parcela em dia, em que a micro e pequena empresa, ao contratar uma operação, nós avisamos ela do vencimento da parcela uns dias antes, na própria data,
E lembramos ela que se ela efetuar o pagamento até a data do vencimento, ela terá um bônus de 10% dos juros pagos. 10% do juro pago será acreditado automaticamente na conta dela no dia seguinte ao pagamento, desde que ela sempre conduza suas operações com pontualidade. É uma forma de prestar uma consultoria financeira, também ajudar a gerir o fluxo de caixa e vamos dizer, tornar essa operação mais acessível. Igualmente, nós temos uma prerrogativa que a gente chama internamente de pula parcela, que a cada semestre, em algumas não, nesse caso a gente está testando uma linha específica, que é uma das nossas principais linhas de capital de giro, chama de BG Empresa Flex Padrão, em que a empresa pode dizer assim, bem, abril, eu não vou poder pagar minha parcela, então vou pagar apenas os juros, vou pegar essa parcela de abril e jogo lá para o final, reprogramo. Uma prestação por semestre, ela é reprogramável. Nessa linha de crédito a gente está testando isso para ver se depois estende para as demais. Seguindo, falando um pouco das linhas, e aí o foco principal aqui, dentro daqueles 97 bilhões, linhas de crédito com recursos públicos para micro e pequenas empresas. Então nós temos de recurso público um funding do PASEP, que nós acessamos, tem um funding do FAT, que nós acessamos, e algumas linhas repassadas pelo BNDES e também do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que aí é bastante específico para empreendimentos localizados nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Não vou falar muito disso, mas se alguém depois quiser perguntar, fique à vontade. Então, um pouco mais das outras. As linhas de capital de giro, em que tem funding, parte do funding, pelo menos do PASEP, nós encerramos o mês de junho com um saldo de praticamente 4 bilhões de reais. Essa linha nós utilizamos para financiamento de capital de giro, para o financiamento do 13º salário e também para o financiamento do pagamento de tributos no começo do ano. Depois tem uma específica do FCO, tem uma linha do Progerem, que é uma linha repassada pelo BNDES, as instituições financeiras, e para efeito de investimento, nós temos no cartão BNDES, nós temos um saldo em carteira de 12,4 bilhões. Nós temos cerca de 420 mil empresas, clientes do Banco do Brasil, que possuem o cartão BNDES. Desde o início, aqui eu acho que o número, nós desembolsamos desde o início do cartão BNDES até o final de junho, valores nominais acumulados, praticamente 39 bilhões de reais por meio do cartão BNDES às micro e pequenas empresas. Temos saldo também de FCO, Finame, também uma linha repassada pelo BNDES, praticamente 10 bilhões de reais com micro e pequenas empresas, e o projeto urbano empresarial, que nós temos 2,8 bilhões de saldo nesse mês. O projeto urbano empresarial, juntamente com o cartão BNDES Crédito Empresa, são as nossas principais linhas de investimento para micro e pequena empresa. O projeto urbano empresarial, ele tem aquela linha de turismo que eu citei para vocês, ele tem também uma linha normal que pode financiar os mais diversos, atender as mais diversas necessidades de investimento das micro e pequenas empresas, com um prazo de até 72 meses, até 6 meses de carência ou 12 meses de carência em algumas situações, e a taxa de juros ela é de TJLP, a partir de TJLP mais 2,5% ao ano. Isso equivale hoje a aproximadamente 0,7 ao mês nessa linha de investimento. Aqui o repasse do BNDES falei, cartão, ok. Um pouco lá, vamos dizer, mais informações, não vou entrar aqui em detalhes, mas nós temos no nosso site do Banco do Brasil, tem uma aba lá, empresa. Dentro dessa aba empresa você vai encontrar informações, vou passar rápido aqui, sobre as linhas de capital de giro, vai encontrar informações, detalhes sobre nossas linhas de investimento, vai encontrar para o projeto uma opção, aí tem toda uma descrição de como funciona a linha, quais são os prazos, inclusive você tem uma opção de um simulador dessa linha de crédito, um simulador e o envio de um pedido de contato ou de uma proposta para o banco por meio do nosso site. Pode ser feito. Compartilhar com vocês um pouco, como eu citei, tenho 33 anos de banco, trabalhei 11 anos na minha cidade natal, depois eu tive a oportunidade de 1993 a 1998 trabalhar nessa cidade aqui chamada Cândido Godói, lá no Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, tem menos de 7 mil habitantes, mas é um jeito de relatar para vocês
de sucesso que eu considero, apesar de ser uma cidade muito pequena, quase um bairro, né? Em São Paulo nem um bairro é, sei lá. Mas aí uma atuação muito forte. Primeiro, lá é uma região de minifúndio, em que é conhecida também essa cidade como a capital, é a cidade pomar Terra dos Gêmeos. Por que Terra dos Gêmeos? Vou fazer um parênteses aqui. Porque a natalidade de gêmeos, né, nessa cidade ela é 10 vezes a média nacional. Tem 100 pares de gêmeos idênticos, em menos de 7 mil habitantes. É curioso, muito curioso. Mas o que nessa agência, é uma região de minifúndio, nós trabalhávamos muito o crédito rural. De que forma a gente trabalhava o crédito rural? Em forma de parceria com cooperativas, com associações, a Emater, que é a empresa de assistência técnica lá, e nós reuníamos, a exemplo que a gente está aqui hoje, os produtores, para falar quais seriam as condições de financiamento para aquela safra e tudo mais, e atendíamos de forma bastante rápida, porque as condições estavam estabelecidas e cada um tinha lá as suas culturas. Depois tivemos uma demanda, em algum momento, que fomos apresentados pelo Sebrae a um cliente. Ó, tem aqui esse cliente que quer fazer uma operação de investimento. Aqui a gente, vamos dizer, é uma agência pequena, 8 funcionários, trabalhamos muito pouco financiamento para as empresas. Mas a partir daquele momento, nós estudamos bastante o assunto, e claro que em menor escala, tem muito menos empresas do que produtores rurais, nós passamos a trabalhar a parte do apoio às empresas da mesma forma que nós trabalhávamos o apoio aos produtores rurais. Que forma era essa? O Sebrae não tinha unidade local no próprio município, mas na cidade vizinha, que é Santa Rosa, cidade de maior porte, ela tinha lá uma unidade. Na cidade tinha uma associação comercial e industrial muito bem organizada. E outras entidades também apoiaram, e nós identificamos as necessidades que tinham, desde pequenas metalúrgicas, restaurantes, fábricas de móveis, postos de combustível e outras empresas. Identificamos quais eram as necessidades, o Sebrae fazia a capacitação dessas empresas, o Sebrae apoiava a realização de estudo de viabilidade, apresentávamos como era o funcionamento nas reuniões da Associação Comercial, e nós chegamos a ser uma das principais aplicadoras, em tese, o pequeno porte da cidade, de financiamento do projeto urbano empresarial nesse município. Isso contribuiu bastante para o desenvolvimento dessas empresas, para a geração de renda e tudo mais. Só para tangibilizar um pouco como é a transformação que as micro e pequenas empresas podem realizar nas mais diversas regiões do nosso país. Com isso, encerro aqui minha participação. Obrigado pela atenção de todos aí, para a discussão.